meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pai e Filho em Duas Rodas. Nesse vídeo aqui a gente vai estar trazendo talvez o mais esperado, que são os gastos. Bom, a gente só quer deixar claro que isso tem que ser levado em consideração à época, porque ele envolve moedas estrangeiras e, como todos sabem, eles têm cotações diárias. Então que isso sirva apenas como base para que vocês possam se organizar na viagem de vocês, tá certo? Então a gente vai estar dando detalhes e procurando estar ajudando vocês aí. Eu quero começar pela questão de abastecimento. Sabe quantos abastecimentos a gente fez? Não faço ideia. Bom, muitos. Foram 29 abastecimentos. Eu fiz um abastecimento a mais que o pai, porque como a gente já tava com aquele medo de ficar sem combustível, eu abasteci a minha moto em Rio Quarto, o pai optou por não abastecer, então eu fiz 29 abastecimentos e o pai fez 28. Não sabia. Eu vou estar passando para vocês a questão de gasto no Brasil e aí em cada país, e depois a gente faz um total. Até o Chuí eu gastei o valor de R$ 194,59, isso na ida, com as abastecidas. Na volta eu abasteci a primeira vez em Alegrete e fui finalizar o abastecimento em Paulo Lopes e eu gastei o total de R$ 223,21. O gasto com combustível no Brasil foi um valor de R$ 417,80. No Uruguai eu fiz apenas 2 abastecimentos, eu gastei 984 pesos, que é mais ou menos o equivalente à cotação que eu fiz no dia 17, porque eu estava planejando esse vídeo, R$ 117. Acredito que tenha sofrido alguma alteração com o valor que eu paguei naquele dia, né? Na Argentina eu gastei um valor total de 7.727 pesos. Se fosse em reais, que prejuízo, hein? Mas isso equivale a R$ 615,95. Lembrando que a Argentina foi um pedaço bem grande, porque ela teve a ida e a volta. Foi uma quilometragem e tanto. Vale frisar que o tamanho da Argentina é quase o tamanho do Brasil. Não tão grande, mas é enorme. Você entrar em Buenos Aires e você ir até os Pachata, até a cordilheira, é muito longe. E na volta, mais longe ainda, que aí a gente veio lá por Uruguaiana. Então, vale lembrar que a Argentina é um país muito grande. Por isso, a quantidade a mais de abastecidas e em valores. No Chile, para quem não sabe, até fica uma curiosidade para a questão de dinheiro, o dinheiro deles é muito inflacionado. A gente andava com nota de 10 mil. Já imaginou 10 mil? Mas não era reais, era pesos. Bom, com 10 mil pesos se abastece uma moto. O dinheiro deles é bem inflacionado. Então, eu tive 2 abastecimentos no Chile, um em La Calera e o outro já na saída de Santiago eu gastei 18.034 pesos. Isso dá um total de R$ 111,66. Lembrando que essa cotação eu fiz todas no dia 17 de abril, então já vai ter diferença no valor que eu paguei na viagem. Então o valor total gasto, isso aí são as anotações da minha moto, eu não consegui anotar a do pai, porque por muitas vezes a gente estava na correria e eu acabava não vendo a bomba que ele abastecia, então não tem como passar dele, mas são bem próximas as duas motos, tá? Média e consumo, então o que o pai gastou é bem semelhante ao que eu gastei. O valor total gasto foi de R$ 1.263,34, então esse foi o valor gasto somente em combustível. Foram aproximadamente 236 litros. Bastante coisa. Bastante coisa. Então, esse aí foi o gasto de combustível. Vamos agora para outros gastos. Na questão da comida, eu quero deixar claro que esse valor ele não tá tão exato, porque na volta eu por muitas vezes eu esquecia. Então, até a ida, até um pedaço da volta eu tenho anotado. Claro que isso também eu não incluí, por exemplo, eu e o pai, a gente gosta de cerveja. Então, algum momento que a gente acabou bebendo ou comendo alguma coisa por curiosidade, isso entra muito na questão de cada um. Então, eu vou estar falando de valores nossos aproximados, tá certo? Então, leve em consideração basicamente acredito que uns R$ 70 por dia de alimentação, porque o valor lá é diferente daqui. Então vai ter locais que é mais caro e outros mais baratos. Sempre pense nisso. Então eu vou estar passando para vocês aí. O valor total gasto com alimentação foi aproximadamente R$ 1.238. Vale eu imaginar se tu vai almoçar em algum restaurante mais fino ou tu vai almoçar um salgado com uma água. Esse valor ele pode estar variando. Então sempre leve isso em consideração. Bom, chegamos na questão da hospedagem. Uma coisa importante que é bom levar em consideração, eu sempre usei o aplicativo do Booking. Então, como o pai falou em outros vídeos aí, sempre a gente chegava na cidade, ele te dá a opção de alugar na hora ou local. A gente sempre optou por estar ficando em casas de famílias, né, pai? E hotel. É um aplicativo muito bom, eu recomendo para quem estiver viajando, pois ele te dá uma série de filtros, ele te dá uma série de opções e infinidades de gostos para te escolher. Então, tu pode ficar na casa de uma família, opta se tem garagem, sem garagem, tem quarto para fumante, ou se não, é uma infinidade de coisas. Então,
Então a gente usou o aplicativo do Booking, foi muito útil e para quem quiser eu recomendo, vale muito a pena. Então a gente fez 11 hospedagens, a gente ficou em 11 cidades diferentes. Eu vou estar citando aí para vocês as cidades que a gente ficou. A gente ficou no Chuí, Montevidéu, Buenos Aires, Vila Mercedes, Mendoza, Viña del Mar, Santiago. Ficamos em Vila Mercedes novamente. Depois a gente ficou em Vitória, ainda na Argentina. Depois Alegrete, Porto Alegre e finalizamos aí em Garopaba. Então a gente ficou em 11 cidades diferentes. A gente vai estar chegando aqui o gasto. O gasto teve um valor total de R$ 1.554, isso só contando eu. No caso, o valor foi igual porque a gente sempre alugava para nós dois, então se for colocar a gente dividia sempre. Eu acho que é interessante vocês levar em consideração aproximadamente R$ 100 por hospedagem. Muitas vezes tem abaixo e às vezes está um pouquinho a mais. Então acredito que R$ 100 por dia por pessoa, um valor a ser considerado como médio, é bem interessante. A gente gastou com documentos, a gente acabou gastando R$ 260 com carta verde e mais aproximadamente R$ 260 de Buquebus. Então a gente acabou gastando aí documento e mais a passagem do Buquebus aí com as motos. R$ 520. Então, eu coloquei aqui também como gastos extras uma aguinha que a gente tomou muito, né? Bastante. Que foi necessário porque estava muito quente. Seja chip de telefone ou seja qualquer outro gasto extra. E eu tinha anotado e o total de R$ 404, incluindo os 3 países e toda a viagem como um todo. O dinheiro trocado eu vou estar aí passando para vocês o que eu troquei. A gente trocou valores diferentes, mas eu vou estar passando o que eu troquei. Eu troquei de peso uruguaio, 6.000 pesos uruguaios, que equivalem a aproximadamente R$ 720. Sempre lembrando que a cotação ela é diária, então provavelmente ela sofre alteração da época da viagem para agora, para quando você estiver vendo esse vídeo, tá certo? Na Argentina eu levei 36.600 pesos, que equivalem a R$ 2.900. Eu levei em consideração os dias que eu iria ficar, a hospedagem, a gente fez todo um cálculo para chegar nesses valores. E em peso chileno eu troquei 250 mil pesos chilenos. Não é reais, é chilenos, e isso equivale a R$ 1.553. Então o total aí foi de R$ 5.143. Porém, teve outros gastos, como lembranças, que a gente não está incluindo aqui. Eu comprei camisa de time, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou com uma, em outros vídeos eu estou com outras. E então, isso aí também é de cada um. Então, eu acredito que basicamente, para se fazer uma viagem dessa, sem estresse aí, com R$ 6.000, incluindo hospedagem, combustível e documentos, R$ 6.000 é um valor que pode ser levado como base. Lembrando que gastos cada um gasta como acha melhor e como o bolso permite. Vale lembrar que a nossa viagem durou 18 dias. Ok, pessoal? Então, se você vai menos dias, obviamente que você vai gastar um pouco menos. Isso é uma base da nossa viagem. Eu quero estar ensinando vocês um cálculo que eu achei bem pertinente. Eu usei muito como base pra gente, que talvez vá ajudar vocês. Como funciona esse cálculo? Por exemplo, assim, ó, começa pelo gasto com combustível. Quanto o tanque da tua moto ela faz de autonomia? Bom, eu vou usar o exemplo da minha. A minha ela faz em média 270, mas eu vou usar por cálculo 250. Por que 250? Porque é aquela margem de erro para tu não ficar na mão. Então vamos lá. Quanto que eu gasto para encher o tanque da minha moto? Aproximadamente R$ 40. Bom, levando em consideração que um tanque é 250 km, com 1.000 km eu vou gastar o equivalente a R$ 160. Partindo desse cálculo, ver quanto que tu vai rodar, já vai ter o valor X de valor de combustível. Vamos para a hospedagem. Quanto que eu vou gastar por hospedagem? A gente comentou ali o valor de aproximadamente R$ 100 por dia, eu acho que é um valor bem pertinente como base, ou para mais ou para menos, ele é um valor que se encaixa bem. Vale lembrar a quantidade de dias que tu vai viajar, 20 dias, 2.000, e aí tu vai medindo. E aí, para finalizar a questão da comida, acredito que uma média de R$ 70 aí por dia. Esses valores, lembrando, varia de cada pessoa. Varia de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que não almoça, tem gente que se satisfaz com um lanche, e a gente não. A gente geralmente almoçava e à noite a gente comia também. Durante o dia a gente fazia mais alguma outra coisa e tal. Então, o valor de R$ 70 é no nosso caso. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, esses valores aí que eu coloquei para vocês como base, eu acho que ele é importante como um ponto de partida para você estar fazendo todo o planejamento de vocês e toda a trajetória da viagem com gastos. Então, meus amigos, chegou o momento da questão de documentos e, por exemplo, a moto está no teu nome, tu pode viajar para um país sul-americano? A gente vai te responder agora. Começando agora, o que é necessário ter e se fazer para poder sair do país e voltar numa viagem de moto. Para andar no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, que são países do Mercosul, é necessário a carta verde.
Bom, a carta verde dá para fazer pela internet. Na fronteira a gente encontrou uma casinha, um local que fazia este documento. O preço ele era tabelado por dias. Tinha 3, 5, 10, 15 e 30 dias. A gente optou por 15 dias, 15 né, pai? Dias. E a gente pagou o valor de R$260. Mas aí fica a critério de cada um de se planejar e ver qual é melhor. No Chile, a gente pesquisou muito antes na internet e procurou se informar. Eles pedem o SOAPEX, que é o seguro no Chile. Porém, vai entrar uma outra curiosidade da nossa viagem. Eu tentei fazer a nossa documentação pela internet, porém eu não consegui. Sempre que eu ia pagar, dava erro. Eu não sei se porque o site era chileno e o cartão era daqui do Brasil. Enfim, eu não sei dizer o problema. E a gente optou por tentar fazer na fronteira. A gente imaginou que teria algum guichê que a gente faria na aduana com um processo aduaneiro. Porém, a gente não encontrou. Quando a gente chegou na aduana no Chile, a gente fez todo o procedimento, apresentou documentos e eles não solicitaram o documento. Então a gente esteve no Chile, a gente foi, voltou, ficamos aí aproximadamente 5 dias e não foi solicitado. Então a gente vai recomendar que vocês se informem. Então isso é uma outra curiosidade. Pessoal, hoje eu não sei responder a vocês se realmente isso é obrigatório ou se é só uma questão de seguros. Na aduana a gente não foi questionado sobre se tinha ou não. Na saída também não. A gente entrou no Chile, preenchemos os documentos que foram pedidos a gente e a gente saiu do Chile sem ninguém pedir o SOAPEX. Portanto, reforço o que ele falou, vocês se informem e procurem, porque de repente a gente fez totalmente errado e tudo que a gente menos quer é que vocês façam algo de errado. Bom, a questão de documentos pessoais e do veículo, o que é necessário para viajar para a América do Sul. A nossa carteira de motorista, ela não é válida. Por exemplo, a gente pode chegar aqui no Brasil e apresentar a carteira de motorista porque ela contém informações. Porém, pessoal da pessoa é necessário ter a carteira de identidade atualizada com no máximo 10 anos. Isso aí, tu já entra no país. No veículo, uma coisa que eu principalmente pesquisei muito, o pai nem tanto porque a moto estava no nome dele, então isso já é muito mais fácil. Mas no meu caso, a moto estava no nome da minha esposa, eu tinha apenas uma procuração que me dava poderes, né? Porém, sempre fica o questionamento se dá para ir ou se não dá. Se você tem a moto no nome de terceiros e tiver uma procuração, é bem importante que esteja especificado a pessoa que a moto está o nome e todos os poderes que ela te dá sobre a moto e tal, os teus dados. Com isso aí, meu amigo, tu pode ir para o Chile, tu pode ir para a Argentina. Eu estive com a moto que não estava no meu nome, estava no nome da minha esposa e eu não tive absolutamente nenhum problema. Então, isso foi uma dúvida minha e eu fiquei com muito receio quando eu cheguei na fronteira, mas isso não tem problema algum. Moto no nome ou estando em nome de terceiros, contanto que a procuração esteja bem feita e bem clara, não tem problema nenhum. Como ele falou, a moto estando no nome, não existe burocracia alguma. Simplesmente você preenche lá bem menos da metade das coisas que ele preencheu, porque a moto está no meu nome. No caso dele, vale lembrar, e eu acho que isso vem em todas as procurações, vale frisar que ela te dá poderes para sair com a moto do país. Isso. A negócio ou turismo. Isso tem que estar frisado na procuração. Ela vai te dar poderes para que você use o bem da maneira que lhe convier, dentro ou fora do território nacional. É o que basta. E aí, claro que ele vai preencher um pouquinho mais de coisa, eles vão pedir um pouquinho mais de documentos, mas sem burocracia nenhuma, sem problema algum. Isso é outra coisa que em muitos vídeos eu vi pessoas falando um monte, que tinha que ligar para o banco, que tinha a moto dele ainda está consorciada, sim, entendeu? Tinha que ligar para o banco, tinha que pedir autorização para o banco. Pessoal, nada a ver. A menos que a gente levou muita sorte e fomos agraciados. Mas eu creio que não, eu creio que isso é operação padrão. Isso é padrão. Tem um procedimento a ser seguido, que é burocrático. Sim. Mas que pessoas conseguem dar jeito e resolver. Então, pessoal, é isso aí. É mais simples do que todo mundo fala. Bom, outra dúvida que fica é sobre o dinheiro. Como a gente foi para 3 países diferentes, Uruguai, Argentina e Chile, cada um tem a sua moeda. Como a gente conseguiu essas moedas? A gente conseguiu em uma casa de câmbio. Então, sempre que for procurar aí moeda estrangeira, é sempre com uma casa de câmbio de confiança que esteja na sua cidade ou na cidade mais próxima. Esse é o meio de estar conseguindo peso argentino, peso chileno ou peso uruguaio.
Sobre as quantidades de valores, cada um tem que ver o trajeto, quantos dias vai ficar, e cada um, isso é uma coisa muito pessoal, né? Mas a gente vai estar passando aí daqui a pouco uns cálculos para tu saber mais ou menos quanto tu pode levar como base, né? Os gastos, eles são muito variáveis, mas a questão do dinheiro é sempre em casa de câmbio. Bem desse jeito. Países como o Uruguai, em determinados lugares, aceitam real. Eu soube que no Chile não aceita peso chileno ou dólar. Eu não procurei nem tentar trocar. E na Argentina dizem que aceita em determinados lugares. Porém, a gente já trocou uma quantidade suficiente. A gente fez um cálculo bem básico dos dias, hospedagem. A gente verificou mais ou menos próximo à data que a gente iria o valor de hospedagem. E a gente fez um cálculo básico de quanto a gente iria levar. Como ele falou, depende de pessoa para pessoa, de quantos dias você vai ficar, onde você vai se hospedar, aonde você vai comer e etc e tal. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, o Marquinhos, pessoa maravilhosa Nos que ajudou fez nessa parte. essa parte para nós, esse trâmite para nós. Então, em Buenos Aires, Montevidéu, em Santiago e em outras cidades, existem casas de câmbio. Se você tiver real, você vai lá e troca, paga a cotação do dia e fechou. Sobre dinheiro também bem fácil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. A gente tá aí tirando um dia para fazer esses vídeos e tentando passar um pouco da nossa experiência e de toda a nossa inexperiência que a gente teve. A gente espera que o vídeo tenha sido bem interessante para vocês. A gente deseja que, se vocês planejam uma viagem, vocês tenham muito sucesso, porque vale muito a pena, né, pai? Sim, com certeza, pessoal. De novo, eu agradeço a todos que estão assistindo, que estão fazendo comentários, fazendo perguntas. Isso prova que o que a gente fez é legal e realmente é muito legal. Eu espero que cada um de vocês que tenham um sonho de viajar, possam realizar esse sonho. A gente realizou o nosso, foi muito bacana. Esperamos não ficar só nessa, fazer outras viagens se Deus quiser, é o objetivo. E qualquer coisa que tenha ficado sobre dúvidas, sobre qualquer coisa que não ficou bem explicado, vocês podem perguntar. A gente vai voltar a responder e a tentar sanar de vez a dúvida de qualquer um que venha perguntar. Eu agradeço demais novamente a todos vocês. Forte abraço. Então, meus amigos, gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei. Deixa a sua pergunta aí, que a gente vai estar respondendo com a maior satisfação. Faz a sua pergunta aí, diz o que gostou, deixa a sua sugestão. Compartilha o vídeo aí com outros apaixonados com motos. Vamos tentar atingir o máximo de pessoas e tentar desmistificar um pouco essa questão da viagem, porque vale a pena viajar. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado até aqui e falou! Grande abraço. Valeu!